Você está no canal Walter do Brasil, eu sou o Walter, é sempre um prazer reencontrá-lo. Damos continuidade hoje ao tema Oriente Médio. Ficamos hoje na Palestina. Entendendo inicialmente o significado de Palestina. Essa palavra vem de Filistina, nome dado pelos romanos, porque era a terra dos filisteus, a Filistina. Hoje, Palestina. Estende, vem lá, né? Essa terra, chamada também Terra Santa Palestina, vem lá do Mar Morto até o Mediterrâneo, praticamente. E é uma região onde, na antiguidade, muitos povos a dominaram, muitos povos a conquistaram, e num determinado momento da história da antiguidade, nós lá encontramos também árabes e judeus, hebreus. Mais tarde nós iremos chamá-los de israelitas. Pois bem, ou israelenses, como preferem alguns. É importante nós entendermos que sempre houve desentendimentos, desavenças entre os judeus, futuros israelenses, e os palestinos, os árabes, por motivos terra, território, que eles queriam melhores, motivos religiosos. Né? Nós não podemos esquecer que os judeus, né, tem esse nome porque professavam o judaísmo, eles eram a única religião monoteísta, ou seja, eles tinham a crença em um único Deus. Todos os demais acreditavam e tinham vários deuses, eram povos pagãos, né, com muitos deuses. E isso foi o que provocou a diáspora. No ano 70 depois de Cristo, houve uma grande diáspora, ou seja, diáspora quer dizer dispersão, dos judeus. Os romanos dominavam o mundo e dominavam também a Palestina e não se conformavam dos movimentos de independência que faziam os judeus, os futuros israelenses. E, além desses movimentos, o que os incomodava era o fato deles terem uma religião diferente deles e ainda monoteísta. Né? Expulsos da Palestina durante 18 séculos, os judeus, futuros israelenses, ficaram sem um território para viver, ficaram dispersos, espalhados pelo mundo. Tá? Essa região, a Palestina, ela foi invadida por vários povos. Como eu disse, romanos, foi invadida pelos otomanos, foi invadida pelos ingleses. Mesmo após a saída dos judeus, futuros israelenses, nós vamos verificar que os palestinos continuaram lá. E por 18 séculos, os judeus ficaram dispersos pelo mundo. O que os unia? A Bíblia, o Antigo Testamento e a força de um dia ter o seu território como estava profetizado na Bíblia, né, a terra prometida. Muito bem, judeus foram perseguidos em várias partes do mundo por onde andavam. Eles eram perseguidos, sofriam muito. Né? E nós vamos verificar que começa a nascer, né, no seio judaico e no mundo, nos países mais civilizados, o movimento chamado de sionismo, ou sionista. Este movimento é para reconduzir os judeus, os futuros israelenses, à Palestina. É para reconduzi-los para que eles tivessem um território, correto? E assim, a partir de 1940, a população judia, a população de judeus, ela começa a crescer na Palestina, porque muitos estão se dirigindo para lá. Né? Em 1947, numa decisão da ONU, divide a Palestina em dois países, vamos dizer assim, bem a grosso modo. Ali deverá ser criado, decisão da ONU, resolução da ONU, ali deverá ser criado o Estado de Israel, judeus, e o Estado árabe palestino. Sendo que aos palestinos caberia a faixa de Gaza,
a Cisjordânia e até colinas de Golã. A outra parte seria para os judeus israelenses, inclusive Jerusalém. Jerusalém, também os palestinos tinham uma parte, a chamada Jerusalém Oriental, ali ele pertenceria aos palestinos. A outra parte pertenceria aos judeus, a cidade de Jerusalém, que é considerada a cidade santa, a cidade sagrada, porque ali é praticamente o berço, né, a manutenção de 3 importantes religiões da terra. O judaísmo, judeus, o cristianismo, Jesus Cristo, o islamismo, a religião muçulmana, né, Maomé, Alá, a religião dos árabes, correto? Muito bem. Foi criado, então, no ano seguinte, em 1948, o Estado de Israel. Foi criado. Estabeleceram-se ali todas as regras, né, e instituições de um Estado. Os palestinos não conseguiram estabelecer um Estado soberano e independente, o Estado da Palestina. Isso criou ainda mais raiva, criou mais desentendimento, mais ódio dos árabes em cima dos judeus, dos israelenses, né, que acusavam Israel de ter roubado suas terras para a criação do seu Estado, né? Esses conflitos, eles se intensificam a partir de 1948. Ora era Israel que atacava, ora eram os soldados palestinos que atacavam os israelenses. Havia um problema muito sério. O que era importante é que era ao final de cada confronto ou umas guerrinhas que eles travavam ali entre si, a Palestina perdia alguma coisa. Israel foi aumentando o seu território, né? Como, por exemplo, a chamada Guerra dos 6 Dias, que foi de um prejuízo imenso para os palestinos. A Guerra dos 6 Dias, que ocorreu em 1967, ela provocou que Israel permanecesse dentro, o seu exército permanecesse dentro da Palestina por 56 anos, ou seja, de 1967 até hoje. Até hoje. E a Palestina, ela praticamente perdeu terras, né? Ela tinha direito à Península do Sinai, faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental, tinha direito às colinas de Golã. Ela praticamente hoje, o seu território é a faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza e a Cisjordânia. E ainda assim, há um controle muito grande de Israel há 56 anos sobre eles, né? Vocês viram que recentemente, dia 7 de outubro, né, quando o Hamas jogou suas bombas, seus foguetes sobre Israel, imediatamente Israel fechou a água, bloqueou a energia, estradas, é o controle, eles têm um controle lá. E eles têm esse controle porque eles têm muito medo de serem destruídos por grupos terroristas árabes, que existem, realmente existem, são cruéis, são perversos, é o que está acontecendo agora, não é isso? E não é só os palestinos, há muitos e muitos países árabes que têm um ódio profundo por Israel, né? Acham sempre que Israel está no lugar errado, não deveria estar aí, não deveriam estar ali. E alguns desses países, como o Irã principalmente, que dizem que o Líbano financia os tais grupos terroristas, que são muitos, né? Esses grupos terroristas, eles lutam pela libertação da Palestina, colocar Israel fora de lá, lutam pela libertação da Palestina, repetindo, e pelo retorno dos refugiados palestinos
que estão espalhados no Oriente Médio. Retorno para a Palestina dos refugiados, que estão espalhados no Oriente Médio. Tá? É interessante nós destacarmos aqui, eu até anotei, porque eu esqueço o nome até, alguns nomes muito longos, alguns grupos terroristas que atuam no Oriente Médio, né? E atuam contra Israel. O Al-Fatah é um grupo, é uma guerrilha, é um grupo de guerrilha e ele, o que ele deseja? Vamos ler. Eliminar o controle do exército israelense na Palestina. Temos o segundo grupo, Frente Democrática para a Libertação da Palestina. Esse grupo defende a existência de um Estado palestino convivendo com Israel. É o mais moderado. Esse grupo é o mais moderado. Temos um terceiro grupo terrorista, Frente Popular, terrorista ou de luta, viu? Nós temos que ter muito cuidado com a palavra terrorista, porque tem grupo de terrorismo, né, que mata, degola criança, põe fogo, enfim, em seres vivos, em seres humanos, mas também nós temos grupos que lutam para que a Palestina tenha seu Estado, seja um Estado e seja independente e soberano e Israel fora das suas terras. Tá? O terceiro, Frente Popular para a Libertação da Palestina. Esse rejeita qualquer acordo com o governo israelense. Temos um quarto grupo, o Jihad Islâmico Palestino. Esse é muito radical, contra a existência de Israel. Ele é contra que Israel exista e luta contra a presença de israelenses em território palestino. Temos o quinto, que é esse que mandou os foguetes dia 7 de outubro sobre Israel, o Hamas. O Hamas, este é um grupo suicida até. Eles não estão nem aí morrer. Esse é o risco, esse é o perigo. Eles não estão nem aí se num ataque eles morrerem. Não estão. Pelo contrário, é um sacrifício para lá, para ganhar a glória de Deus. Eles têm um sentimento assim. E, inclusive, eles cometeram mais de 20 ataques suicidas. Né? Enche o corpo de bombas, tem um controle, aí vai para um aeroporto, para uma estação de metrô, para um shopping center, e lá onde tem bastante pessoas, ele detona o controle, ele explode, né? E mata dezenas, centenas, cai o prédio, enfim. São grupos terroristas, é um grupo terrorista com terroristas suicidas, né? Esse e tem outros, né? Tem o Al-Qaeda, né? Quem é o Al-Qaeda? O Al-Qaeda é aquele que projetou os 2 aviões sobre as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos no 11 de setembro de 2001. Lembram? Claro, todo mundo viu essa cena milhares de vezes. Também jogaram um avião sobre o Pentágono, lá em Washington, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e um outro avião na Pensilvânia, só que numa área desabitada, e graças a Deus ali as consequências foram menores. Né? O Hamas, portanto, é o responsável pelo ataque de 7 de outubro em Israel. Né? Sequestrou várias pessoas, mais de 200 estão em seu poder para uma futura negociação, ou matá-los todos, não importa. Cometeu estupros, decepou pessoas ao meio, fez um horror, né? Coisa de terrorista mesmo. Os israelenses foram pegos de surpresa, porque hoje eles têm um primeiro-ministro que fala muito, mas age pouco. E deixou o país ser pego de surpresa, esse tal de Benjamin Netanyahu. Né? Esse cara aí que estava antes desse ataque, preocupado em tirar os poderes do Supremo Tribunal Federal para reinar sozinho, né? Ele esqueceu dos dispositivos de defesa que são, sim, capazes de no ar interditar qualquer foguete, qualquer coisa, desarmar o foguete no ar e não deixar
cair sobre a população civil, matando milhares de pessoas, milhares de israelenses, destruindo construções, destruindo prédios, o que aconteceu. Da mesma forma, Israel reagiu. É o direito de defesa que ele tem, natural, reage. Só que Israel precisa colocar o seguinte: a reação está sendo muito dura, muito pesada, mas a reação ela está sendo sobre o povo palestino. E o povo palestino não tem nada a ver com o grupo terrorista, absolutamente nada. Como Israel não tem nada a ver com o governo incompetente desse Benjamin Netanyahu. É um povo maravilhoso, o povo israelense, como o povo palestino, é gente boa. E estão morrendo. Estão morrendo. É uma situação que nós não devemos ter partido. Eu tenho visto pessoas torcendo. Um torce pelos palestinos, por o Hamas, né? Deus o livre torcer para grupo terrorista. Eu torço sim. Torço para que a Palestina seja um Estado organizado, não é? Que venha uma ONU forte, uma ONU que tenha poder, e que consiga estabelecer a convivência de dois povos. Porque dentro de Israel tem palestinos. Dentro da Palestina tem gente, tem israelense vivendo, trabalhando. Eles convivem, o povo convive. É isso que é preciso deixar claro. Os governos que provocam, ainda aliados a um país que gosta de ver sangue, como os Estados Unidos. E o outro lá, aliado a terrorista. Por quê? Porque, na realidade, esses grupos terroristas, eles estão financiados, como eu disse. Provavelmente o Líbano, mas seguramente o Irã manda dinheiro para eles, dá armas. E está estabelecida essa situação. Minha gente, ficou longo esse vídeo, porque a necessidade de entrar... E olha que eu tentei resumir, eu pulei várias etapas, mas há necessidade, sim, da gente entrarmos em alguns detalhes. Eu quero vir agora, daqui 2, 3 dias, para a última etapa desse assunto, Hamas, Oriente Médio, Israel, palestinos, e eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, até aqui, e a conclusão desses assuntos nós faremos daqui a pouco, daqui 2, 3 dias mais ou menos. Obrigado e até a próxima. Até lá.